TikTok é essa rede social da internet, né? O mundo veio do rádio, antes telégrafo, né? Rádio, televisão, chegou a internet, agora é o tempo também da inteligência artificial, a IA, e então tudo se encerra, né? Não há mais nada para vir, né, de tecnologia, né? Já está tudo aqui, o palco, a plataforma, tudo pronto, preparado para o fim, né? E eu vou ler na Bessorá. O que é Bessorá no hebraico? O grego fala evangelho. Eu disse que eu também estou me distanciando do grego, né? Estou me desligando do latim, distanciando do grego e me aproximando mais e mais ainda do hebraico. Então a palavra boas novas no hebraico é Bessorá, no grego é evangelho, né? Mas voltou o tempo, estamos hoje no tempo de falar como o Achalia, em hebraico quer dizer apóstolo, Shaul, você fala Paulo, pregava no seu dia, no seu tempo ali na primeira era, a era de Éfeso, né? Então eu vou ler 1 Coríntios capítulo 5, porque é uma doutrina do apóstolo Shaul, que hoje as igrejas estão distantes, né? Muito distante da palavra original. Eu sei, a melhor versão da Bíblia é a Bíblia de Jerusalém, da Paulus, que é uma entidade da Igreja Católica. Ela é a melhor porque é feita lá em Israel, né? E dá o nome em hebraico Yehoshua. Na página 1704 desta Bíblia, na letra F para Matitial 1:21, onde o Malach, o mensageiro Gabriel, falou para a Virgem Míria, põe o nome do menino de Yehoshua, né? Porque ele salvará o seu povo de Israel dos seus pecados, né? E Yehoshua quer dizer Yahvé e Yehová salva, né? Yeho tem o tetragrama, mas tem que ser Yehoshua, porque hoje as igrejas estão pregando Yeshua. Yeshua é uma abreviação de Yehoshua, porque na Septuaginta dos gregos, né, traduzindo o Antigo Testamento do hebraico para o grego, eles arrancaram letras do nome Yehoshua, que é o 6º livro da Bíblia, não é Josué, não tem a palavra J nas 22 letras do alfabeto hebraico. O 6º livro não é Josué, é Yehoshua, né? Até os irudinhos, os hebreus, os israelenses falam, eu vejo eles falando, os rabinos, né? Rabinos messiânicos que prega Yeshua, eles falam que o mais correto é Yehoshua. Yeshua não vai ter Yod, Re, Vav, Re, o tetragrama completo. Porém, Yehoshua tem, né? Vocês me entendem? Então, aqui na Bessorá, nas Boas Novas, né, em hebraico, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, essa é a palavra original que Achalia, apóstolo Shaul, pregou, e é diferente da mensagem de
William Marion Branham, a mensagem da tarde, a mensagem do entardecer, a mensagem que foi Zacarias, capítulo 14, versículo 7. E hoje é 24 de abril. Abril não, dezembro, me perdoe. 24 de dezembro, né? Hoje está fazendo 60 anos da morte do profeta William Branham. Exatamente em 24 de dezembro de 1965, há 60 anos atrás. 40 anos é uma geração. Mais 20 anos, 60 anos, dá uma geração e meia, né? Então hoje estamos a 60 anos, uma geração e meia da morte do profeta William Branham. Então hoje aqui em 2025, após 60 anos da morte do profeta irmão Branham, deve haver uma nova mensagem aqui nesta hora. Uma nova pregação, um novo ensinamento. E eu acredito que é a palavra original e é o último ensinamento. Então, eu estou ensinando diferente de William Branham, mas não estou ensinando diferente de Shaul. Eu quero ensinar igual a Shaul. Então, eu leio 1 Coríntios capítulo 5. Na outra carta que vos escrevi, a Querilá, a congregação lá em Corinto, a comunidade, na outra carta que vos escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Então, Shaul, o apóstolo, deu ordem para se separar de pessoas imorais, impúdicas, irreverentes, depravadas, indecentes, pessoas imorais, né? Que praticam imoralidade. Versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 5. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos, que são imorais, avarentos, ladrões, ou que adoram ídolos. Pois para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair do mundo. Então, aqui ele está falando que não é o caso das pessoas de fora da Emuná. Emuná, eu disse que eu estou me desligando do latim, o latim fala fé, né? Quando você vê alguém pregando, tenha fé na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tenha fé em Jesus Cristo, tenha fé em Deus, ele está pregando igual o Papa Leão XIV, o Robert Francis Prevost, de Chicago, né? Porque fé é latim. É uma palavra latim que é língua morta da Igreja Católica Romana, de onde se deriva o português, o inglês, o francês e o espanhol. Por isso que é difícil cortar o cordão umbilical, se desligar da Igreja Madre, a Igreja Mãe do cristianismo, mãe de todas as igrejas, que é o catolicismo romano, né? A religião romana. A única maneira de desligar é hebraizar a coisa, voltar ao hebraico. E é escriturístico, porque Ieruanã, o quarto evangelho, capítulo 4, versículo 22, diz que a salvação vem dos Irudins. Você fala judeus, mas é Irudins, israelenses, hebreus, né? Então, de uma forma ou de outra, se queremos ser salvos, temos que voltar. Aí ele está falando aqui, pois para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair do mundo. Na verdade, vamos sair do mundo no arrebatamento. O rapto é uma separação. Não só de espírito e de alma, mas é de corpos físicos. Pois seremos transladados, arrebatados, antes seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, num abrir e fechar de olhos, no toque da última trombeta, né? Os mortos em Mashiach ressuscitarão. Paulo diz, Shaul diz primeiro, nós os vivos seremos transformados. 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, 14 ao 17, 18 diz, então seremos arrebatados a encontrar o Senhor Adonai nos ares, nas nuvens, né? Então haverá essa retirada, como houve a retirada de Enoque.
antes de Noa, né, de Noé, como houve a retirada, a saída de Elial, Eliseu ficou no lugar de Elial, você fala Elias, Elial, né? Então haverá um arrebatamento, né? A Bíblia fala isso, muita gente discorda de arrebatamento secreto, de arrebatamento, que tem que passar pela tribulação. Os eleitos, os filhos e filhas do Criador Jeová, os predestinados, não foram destinados à ira do Cordeiro, à cólera do Cordeiro, à grande tribulação que é o sexto selo. Pois os homens pedirão naquele tempo que as cavernas, os montes, caia sobre eles para escondê-los da face da ira do Cordeiro, da cólera do Cordeiro. E Shaul diz: Deus não nos destinou para a ira, porque guardaste a palavra da minha paciência. Apocalipse 3:10, na era de Filadélfia, também te guardarei da hora da grande tribulação que vai vir provar, tentar os que habitam na terra. Enoque, Elias, é exemplo de que a noiva da palavra original sai antes da ira do Cordeiro. Então, estamos no mundo, porém não somos do mundo. Ou seja, a linguagem de Shaul aqui é a mesma do Mashiach, pois para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair do mundo, porque as escrituras não nos mandam viver como os essênios, os menonitas, Ashmi, né? Esses grupos aí hoje que vivem isolados, não estudam em escola, não trabalham em serviços de carteira assinada, eles vivem vivendo só da agricultura, Vocês entendem? Nós temos que viver em comunidade. Temos que viver em comunidade. Porque Lot, lá em Sodoma, ele vivia no meio dos sodomitas lá, dos homossexuais, das lésbicas, da sodomia. A sua alma gemia. Ele julgava lá na porta de Sodoma. Ele era justo, ele não praticava o que os homossexuais praticavam. Na minha comunidade aqui, onde eu moro, tem homossexuais, tem drogados, tem prostitutas, tem adúlteras, tem bêbados. Eu devo tratar todo mundo bem, tem ladrões, tem bandidos. Não tem só gente boa, tem gente má, gente ruim. E Ló viveu no meio. E Enoque caminhou 300 anos com Deus, entende? Mesmo a Keilah de Atos 2, judaica lá, a primeira congregação keynesiana, vivia lá entre os fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos, religiosos, romanos. Estevão não foi apedrejado lá, morto, não morreu? Porque vivia em comunidade. Eles estavam ali, mas não pertenciam, igual hoje. Eu vivo em comunidade. Aqui tem Batista, Testemunho de Jeová, Adventista, CCB, Igreja do Véu, Assembleia de Deus, Deus é Amor. Estou quanto a igreja, tem católicos. Eu tenho que saber viver com essas pessoas. Eu tenho que ter minha emuná. Você fala fé, latim, mas eu falo emuná. Eu tenho que confiar no Criador. Mostrar que eu confio no Criador, seguir, ser fiel. Confiar, emuná é ser fiel ao Criador no meio de pessoas que acreditam diferente de mim. Mas são seres humanos. São seres humanos, né? E a emuná, que uma vez foi dada aos kadosh, né? Aos santos. A emuná não é de todos, não é para todos, né? Pois para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair do mundo. E às vezes, se não conseguirmos montar um negócio para sobreviver, ganhar o nosso próprio pão, teremos que trabalhar para chefes, patrão, patroas, imorais, avarentos, ladrões, adoradores de ídolo. Eu vou fazer amanhã, dia 25 de dezembro, 53 anos. Eu já trabalhei em diversas áreas, como office boy,
auxiliar de escritório, técnico em enfermagem, para diversos patrões nessa vida, né? O que eu tinha que fazer, o que cada um tem que fazer é não se corromper, né? Não se vender, pagar o preço, se separar. Mostrar que é sério, homem sério, né? As mulheres, eu acredito que o lugar da mulher é em casa, né? Ser boas donas de casa, né? Outro dia mesmo, minha esposa estava me chamando para montar um negócio. Eu estou casado com a minha esposa, tem 33 anos. Ela tem 50 anos, eu tenho 52, vou fazer 53 amanhã. Eu dei minha opinião para minha esposa. Eu disse, eu já cheguei até aqui, né, com você, sendo dona de casa. Eu quero terminar minha vida com você sendo dona de casa, né? Por quê? Eu não quero expor minha esposa a nada, a ninguém, né? Eu quero minha esposa tranquila, dentro de casa, né? Guardada, entendeu? Agora, se um homem quer expor sua esposa, é problema seu, mas o lugar da mulher sábia é no lar, é casa, é na sua casa, né? Pois para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair do mundo, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Aí o versículo 11, Shaul fala assim: o que digo é que vocês não devem ter nada a ver. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmãos na emuná, né? Não é fé, fé é latim, é emuná. Emuná quer dizer confiar em Deus, no Criador, né? No Filho do Criador. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na emuná, mas é imoral, avarento, adorador de ídolos, bêbado, difamador, ladrão. Aí Shaul, o apóstolo, diz assim: com esses tais vocês não devem nem se sentar para comer. Aqui já vemos que o ensinamento de Shaul é diferente do ensinamento de William Branham. Porque o William Branham, ele pregava uma vida cristã, a verdadeira vida cristã, pondo ao lado de Jesus. Ele dizia lá, a verdadeira maneira de um cristão viver é esconder tudo de ruim que você sabe de um irmão. Se você vê um irmão, o William Branham ensinando, eu não ensino isso, enterrado, você não vai pegar uma pá e terminar de enterrar ele, mas você vai retirar ele da sepultura. Então William Branham dizia, se eu fosse dizer, porque William Branham era um homem que tinha discernimento e tinha dois sinais. Na mão esquerda ele pegava, era igual um raio-x, pegava na mão direita da pessoa, ele podia dizer a doença que a pessoa tinha, né? A mão dele crescia, até o relógio de pulso parava de rodar, né? de rodar, né? De funcionar. Esse era o primeiro sinal. O segundo sinal, se você começasse a dialogar com ele, porque a voz, sua voz, é a expressão do seu ser, do seu espírito. Não vê que a mulher samaritana entrou em contato com Mashiach, conversou com Mashiach, e ele entrou em contato com o espírito dela, e ele pôde dizer, ouvindo a voz dela, em contato com o ser. A mulher samaritana, ele disse, vai buscar teu marido. Ela disse, não tenho marido. Ele disse, disseste a verdade, porque já tivesse 5 maridos, e esse com quem tu vives agora não é teu marido. Era um amante, né? Já estava em adultério, em pecado, né? Ou em prostituição, fornicação e adultério. Então, irmão Branham, do mesmo jeito, se ele dialogasse com você, ele ouvisse sua voz em contato com você, ele via visões. Aí ele dizia assim, se eu for dizer tudo o que eu vejo, haverá morte, haverá divórcio, haverá separação, haverá infortúnio. Então, William Branham dizia, eu não digo tudo o que eu vejo na vida das pessoas. Porque ele dialogava com pastores. Ele até disse que entre ministros, pastores, as coisas não é limpa, é suja, né? Então ele sofria muito. Mas a doutrina de William Marion Branham não é a mesma doutrina que eu estou a pregar. Porque nem cristão eu sou.
Eu não faço parte do cristianismo, já fiz com 15 anos de idade, em outubro de 1988, aqui na Vila Pedroso, né? Levantei minha mão aceitando Jesus na Igreja Batista, de 89 a 95, quase 7 anos na Assembleia de Deus, cristã, de 95 a 2012, quase 17 anos no Tabernáculo da Fé, outra igreja cristã, 2012 a 2022, 10 anos na Assembleia Igreja do Cacu, também é cristianismo, cristã. Mas desde 2022, o que eu prego, o que eu estou a pregar não é cristão, não é igreja cristã, não é cristianismo. Não tem nada a ver com o ensinamento de William Branham. É o ensinamento de Shaul, a Shalia, que diz aqui, o que eu digo é que, que vocês não devem ter nada a ver, não deve ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na emuná, mas é imoral, avarento, adorador de ídolos, bêbado, difamador e ladrão. Não tem nada a ver com ele. Então, o Achali, apóstolo Shaul, não daria uma rosa branca para o Joaquim Gonçalves, pastor Joaquim, presidente do Tabernáculo da Fé. Tanto fornicação que ele tinha, abusos sexuais, escapou da justiça, né? Do Ministério Público, mas não escapou da Covid. Né? Embora os membros fiéis do Tabernáculo da Fé, que dizem seguir a mensagem de William Branham, eu também acredito que William Branham não daria uma rosa branca para o pastor Joaquim Gonçalves, porque o William Branham não apoiava adultério, prostituição, fornicação. Então tá tudo errado. Tudo errado no joaquinzismo, no branhamismo. E veja o ensinamento aqui, a sã doutrina do Achalia, no hebraico quer dizer apóstolo Shaul, né? Vocês não devem ter nada a ver com alguém que se diz irmão na emuná. Eu troquei fé por emuná. Fé é latim, emuná é hebraico. Mas é imoral. Imoral aqui é adúltero, fornicário. Porque no terreno, um pastor do tabernáculo, ele diz que a igreja é soberana. Se ele comete adultério, prostituição, fornicação, com moças virgens, com mulheres casadas, ele diz assim, se a igreja quiser me perdoar, eu posso continuar sendo pastor. Né? Não é o que aconteceu aqui em Goiânia com Joaquim Gonçalves? Que a igreja de Goiânia, do tabernáculo, aceitou Joaquim divorciar e casar com uma mulher virgem. Porém, Shaul disse que um líder congregacional, um presbítero, é um homem casado com marido de uma única mulher e sua mulher é esposa de um único marido. Então, eu disse aqui que nem o William Branham poderia ser pastor, como o William Branham disse que dirigiu o tabernáculo Branham 17 anos sem pegar um centavo. Billy Paul Branham, que tinha problema de casamento e divórcio, desqualificaria, reprovaria o William Branham. Nem o William Branham seguiu as cartas de Tito e de Timóteo, de Paulo ao pé da letra. E eu disse, nem eu posso ser presbítero, episcopo, bispo, ou dirigir uma congregação, porque eu tenho 4 filhos, 3 homens e uma mulher. E os 4 não estão na palavra original. E Shaul disse que se o líder da congregação, presbítero, tiver um filho, uma filha que der mau exemplo, ele está reprovado. Ele tem que governar bem sua própria casa. Se ele não governa bem, como que ele vai dirigir aquele lá, a congregação? Todos os seus filhos têm que ser crentes, diz Shaul em Tito 1,6. Não pode ser acusado de dissolução de mau exemplo. Então eu estou dizendo que eu não posso dirigir congregação. Nem o William Branham podia. Se o William Branham fosse seguir ao pé da letra o que Shaul, o apóstolo Shaul, ensinou. Eu sei, o William Branham mandou o Billy Paul embora de casa. O William Branham vivia de dízimo. Eu nem dízimo prego. Dízimo é só para os levitas de Israel. O William Branham diz, suas companhias que você anda, Billy Paul, desonra a minha casa. Pega suas coisas e vai embora. E ele foi, Billy Paul foi.
Mas mesmo Bilipau indo embora, indo morar na casa da sua avó, aquilo desqualificava o William Branham, porque Paulo diz, se um filho ou uma filha do líder da congregação tiver mau exemplo, ele não pode dirigir. Então William Branham não podia. E eu estou consciente de que eu não posso. Eu não vou desobedecer a palavra. Eu não irei desobedecer a palavra, porque isso aqui é a última pregação. É a pregação final. Então veja que o ensinamento de Shaul é diferente. Diz aqui que não é separado dos pagãos de fora, que é imoral. Seu chefe, seu patrão, seu vizinho, a sua comunidade pode ter adúlteros, avarentos, ladrões, jogadores de loteria, jogo do bicho, adoradores de ídolo, de imagem, de trindade. Eu devo saber viver com eles, eu não posso cobrar nada deles porque eles não têm emuná, eles não confiam no Criador. Mas quando alguém se diz um irmão na emuná, Shaul diz aqui, e é imoral, adultera, fornica, é avarento, adora ídolos. Aí eu vou falar da trindade, né? Se ele crê na trindade, porque ídolos não precisa ajoelhar diante de uma estátua da Virgem Maria, São Expedito, São Jorge, Santa Luzia, São José, imagem de Jesus. Ídolo envolve doutrina, idolatria também é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na frente do Criador na sua vida. Pode ser sua mulher, seus filhos e filhas. Yoshua diz, quem me ama mais do que qualquer coisa, se você me ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e filhas mais do que a mim, você não é digno de mim, em outras palavras, você é um idólatra. Vê que idolatria não é só ajoelhar diante de ídolo, pode ser qualquer coisa, mesmo seu dinheiro, sua casa, sua profissão, mesmo você mesmo, sua própria vida. Se você coloca na frente do Criador, você é um idólatra. Porque o Criador diz que você tem que negar a si mesmo, cada dia, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então você tem que derrotar você mesmo, vencer a si mesmo. Se você quiser ter vida eterna. Então, se alguém diz que é um irmão na emuná, adora ídolos, pode ser doutrinas erradas. Por isso que eu devo dizer, quem crê em Jesus não é meu irmão e minha irmã na emuná. Você pode ser irmão na fé, de branamista, de católico, protestante, pentecostal, o que seja. É sua família. É os mesmos ídolos, mas não é meu irmão. É criatura do Criador, eu vou tratar bem. Mas não vou considerar como irmão na emuná. Porque eu creio em Yoshua Mashiach, o filho do Criador e Jeová. Então tem diferença. Essa pregação da palavra original hoje veio para fazer a diferença entre o justo e os ímpios, entre os filhos de Deus, os filhos do Criador, e os filhos e filhas do diabo, entre kadoshis e pecadores, entre crentes e incrédulos. É o que esta pregação vem fazer. Ela é diferente de William Branham, porque no tabernáculo, mesma pessoa vivendo errado, William Branham mandou amar, ter amor fraternal. Aqui não. Aqui não é nem para sentar para tomar refeição. É para se separar de qualquer um que se diz irmão. Na emuná, não é fé, é confiar no Criador. Ele diz que crê, que é crente, mas é imoral, é avarento, joga em loteria, nesses joguinhos de tigrinho de internet. Se separe, não tenha contato com ele, nem sente para comer, nem pegue na mão, nem dê bom dia, boa tarde, boa noite. Se diz ser irmão, mas adora ídolos, é bêbado, toma uns golinhos, né, de bebida, de cerveja alcoólica, de pinga, de uísque, de conhaque. Sai fora dele, sai fora dela. Se é difamador, e o que é difamação? Difamar, a Bíblia diz que Yosef, o carpinteiro, esposo da virgem Miriam, não era difamador. Ele queria deixá-la secretamente. Ele não entendeu a gravidez. Achou que era uma gravidez comum, natural de algum homem. Eu não tive contato
sexual com ela, ela tá grávida, não foi eu que engravidei, ele pegou as coisas caladinho. Ele ia saindo caladinho, ele não iria falar mal dela pra ninguém. Ele ia embora. E o Malaque, o anjo, o Malá, mensageiro, veio e diz: não temas receber a virgem Míria como sua esposa. O que nela está gerado é de Ruach HaKodesh, é do Espírito de Deus. Aí ele aceitou, né, a missão de cuidar dela. Você entende? Mas a Bíblia diz que ele não iria falar mal dela. Então, nós crentes da palavra original não falamos mal de nenhum irmão e nenhuma irmã. Você não vê Mashiach chamando o rei Herodes de raposa? Você não vê Mashiach chamando os sacerdotes, fariseus, saduceus de raça de víbora, de filhos do diabo, filhos do demônio? Mas entre nós, entre irmãos na Emuná, ninguém vai falar mal um do outro. Mas se você vê o seu irmão e irmã na Emuná pecar, o que farás? Matitial 18, Coríntios 5. Vá ele e repreenda. Repreenda ele. E se ele não te ouvir, Matitial 18, leve 2 ou 3 testemunhas. E se ele não ouvir as duas ou três testemunhas, leve o caso à congregação, a Querrilá. E se ele não ouvir a Querrilá, Mashiach diz: expulse ele da congregação e trate ele como um pagão. Isso não é feito no tabernáculo. O tabernáculo não fez isso com Joaquim Gonçalves aqui, ó. Esse monte de fornicação, prostituição e abuso sexual. E quantos pastores do tabernáculo que pregam mensagem no Ombrando estão em adultério, em fornicação e prostituição? Por que não agem assim? Porque o William Branham não pregou a palavra original. O William Branham pregou o mesmo que o Papa Leão XIV prega. Jesus, amor fraternal. Católico respeitar católico, batista respeitar batista. Não estamos vendo aqui em Brasília. O líder da igreja de Brasília, Filadélfia, abusou de 4 crianças, né? E o diácono da igreja batista, a polícia está atrás. Chamou os crentes da igreja assim: vamos fazer um pacto de sigilo. Ou seja, em outras palavras, não temos que levar os pecados, os problemas da igreja batista Filadélfia para a polícia. Temos que resolver entre nós. Pedofilia, estupro de criança. Que desgraça é as igrejas hoje! Criminosas! Líderes pedófilos! Não deveria estar num púlpito pregando! Deveria estar atrás das grades! Fazer pacto de cavalheirismo como o pastor do tabernáculo aqui da Fé de Goiânia, quando em 98 o Febrônio lá de Chapecó leu a carta da amante do Joaquim. Ele deu a última palavra no encontro aqui em Goiânia do problema do Joaquim Gonçalves, assim: vamos fazer um pacto de cavalheirismo. Ou seja, passar pano quente na verdade. O Jonas Pimentel foi bom, porque quando o Joaquim morreu, o Joaquim disse que o pastor do tabernáculo tinha que ser o Jonas Pimentel. Ou seja, ele salvou o Joaquim, né? E o Joaquim entregou a igreja de Goiânia, o tabernáculo da fé, a igreja mãe dos branamistas no Brasil, para o Jonas Pimentel. Pacto de cavalheirismo. Agora eu duvido que o Criador Jeová aceitaria pacto de sigilo, pacto de cavalheirismo. Isso é uma desgraça. São desgraças dentro das organizações religiosas. Nem o William Branham aceitaria isso, gente. Eu estou dizendo, a pregação é dura. São 60 anos da morte de William Branham. O que você queria ouvir? Diga-me, o que é que você queria ouvir? Hoje faz 60 anos que o William Branham, o profeta, morreu. Era um homem de Deus? Era. Pregou uma mensagem? Pregou. Mas era o melhor do entendimento dele para o século XX. Agora estamos no século XXI. 60 anos depois da morte de William Branham, a coisa tem que vir para o eixo. Até o planeta Terra está caminhando para o eixo. Para o dilúvio vir. William Branham diz que os cientistas lá dos dias de Noé fizeram uma explosão tão grande que deslocou o eixo da Terra. Que antes do dilúvio não tinha 4 estações: primavera, verão, outono, inverno. Nem chuva caía do céu, nem nuvens, nem raio, nem trovões, nem relâmpago. Eu vi outro dia, um homem tomou 7 relâmpagos e não morreu, né? Atingido 7 vezes por relâmpago. Tem gente que não é só atingida
por um raio já morre, né? Animais, vaca, boi, morre, né? O relâmpago se destrói, né? Mas antes do dilúvio não havia trovão, raio, relâmpago, trovoada. Não havia isso não, nem chover chovia. Um vapor subia da terra e regava o planeta. A Bíblia diz isso, mas com aquela explosão que William Brandt ocorreu lá nos dias de Noé, deslocou o eixo da terra, e o que ocorre? Que agora o mundo tem 4 estações, e o inverno, Polo Norte, Polo Sul, Oceania, há lugares que não dá para sobreviver porque é frio, né? Houve um lugar agora na Rússia, acho que semana passada, foi menos de 46 graus, não dá para sobreviver num lugar desse. Porém, no milênio não haverá gelo, inverno. O reinado do Mashiach, 1000 anos na Terra, a coisa vai ser consertada. E quando é que o eixo da Terra, que está deslocado, volta a alinhar novamente com a estrela polar, né? No sexto céu, a Bíblia diz que há um terremoto ali, que move todas as ilhas, cidades, montes, montanhas. Porque hoje no mundo... há lugares aqui no México, que é deserto, que você vê que era mar, né? Há lugares na terra que, na Arábia Saudita mesmo, um dia foi mar, hoje é deserto. Tem lá as pedras, os materiais que só se acham no fundo do mar, em certos lugares que são desertos. Por quê? Porque inverteu. Inverteu, mas vai ser consertado. Vai ser consertado a coisa. Aqui onde eu moro, em Goiânia, nós estamos a 1.200 metros de altitude do mar, né? Brasília e Anápolis é os 2 melhores lugares. Tem um lugar em Minas também, que se houvesse um tsunami no Brasil, não iria engolir esses lugares, porque tem uma pedra em Anápolis, em Brasília, em outra cidade de Minas, que também dá 1.200 metros de altura do mar, de quartzo, né? Quartzo, né? Então, se não tiver essas pedras e houver um tsunami, igual todo mundo. Anápolis tem, Brasília tem. Não é à toa que a embaixada americana está construindo um bunker, não sei se é de 8 andares ou 10 andares debaixo da terra, lá na embaixada em Brasília. Estão prevendo algo, né? Estão prevendo algo que só essa linha aí do Brasil, aqui da América do Sul, que vai ser salva, né? Acho que a Austrália também está na mesma linha, né? Desse meridiano, né? Eles sabem que algo está vindo, né? Algo está vindo para o mundo. Ou seja, Deus vai consertar o eixo da Terra. Deus vai consertar a Terra. Sim, Ele vai permitir explosões nucleares, vulcânicas. Porque a Bíblia diz em Malachim 3 que os ímpios, os pagãos, os pecadores vão se fazer cinza debaixo da sola do pé dos filhos e filhas do Criador. Agora a pregação que eu estou pregando é diferente de William Branham. A essência da mensagem de Mombrana era esconder tudo de ruim, pecado, homicídio, adultério, fornicação, roubo, crime. Você até diria assim, então um crente tem que ser conivente? De acordo com Matitiel 18 e Paulo, Shaul em 1 Coríntios 5, não tem que ser conivente com nenhuma irmão não, porque em Coríntios 5 o rapaz lá, o moço lá, pegou a mulher do próprio pai, a madrasta, e estava vivendo vida sexual com a madrasta. E Shaul escreveu lá em Coríntios 5, vocês não sabem, ó Corinto, que um pouco de fermento leveda toda a massa? Vocês estão inchados. Vocês estão autorizando um pecado que nem os pagãos de fora autorizariam aí no mundo. Um homem tomar a madrasta, a mulher de seu pai, e viver vida sexual com ela. Pegue esse iníquo, expulse da congregação, entregue a carne dele para o diabo, bote ele para fora. Eu não estou aí presente no corpo, mas em espírito eu já julguei essa causa aí, esse caso, esse problema. Jogue para fora da congregação.
Ou você diria Shaul, Axali, o apóstolo Shaul era sem misericórdia. Então vai alisar, amansar, passar a mão na cabecinha de mulher pecadora, que se diz irmã de homem pecador. Você não sabe que um tomate podre, se tiver 50 tomates bons, uma laranja podre, se tiver 50 laranjas boas, uma laranja podre, uma maçã podre, apodrecerá toda a caixa de maçã de laranja. Será que você não sabe disso? Que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, é para expulsar da congregação quem pratica pecado, como no Antigo Testamento. Lá era mais duro, porque se um pecasse, toda a família pagava. Não lembra do pecado de Acã, que escondeu a cunha de ouro, a capa babilônica na luta que Yehoshua, você fala Josué, mas é Yehoshua o nome dele. Antes o nome dele era Oséias. Profeta Moisés adicionou o Iud e ficou Yehoshua. É o nome do 6º livro da Bíblia. Bereshit, hebraico. Gênesis é grego. Shemot, hebraico. Êxodo é grego. Begmidá, hebraico. Números é grego. Vaincrá, hebraico. Levítico é grego. Devarim, hebraico. Deuteronômio é grego. E o 6º livro, Yehoshua. O nome do filho do Criador, que o Malá, o mensageiro, Malak, né? O mensageiro, Malá. No hebraico tem isso, né? Malá. Malá Gabriel mandou a Virgem Miriam colocar no menino. Não foi nem José que pôs o nome do menino. E nem a Virgem Miriam, foi o mensageiro Gabriel. Você fala Gabriel, mas é Gabriel. Ele que diz, põe o nome de Yehoshua. Porque quer dizer Jeová salva. Esse é o nome que salva. Simplesmente esse é o nome que salva. É o nome do 6º livro da Bíblia. Em hebraico, né? Porém, os gregos colocaram Josué. Como os católicos finalizou, os gregos mudou Yehoshua para Jesus Cristo, e os católicos tirou Jerônimo no ano 382, sob ordem do Papa Damaso, fez a tradução, a versão Vulgata em latim, do grego para o latim. Depois Jean Georges Tricino, embaixador da Igreja Católica, que o Papa Leão X enviou para a Alemanha em 1515, em 1524 ele muda a letra I para o J, aí ficou Jesus. Aí é um nome morto, é a marca da besta hoje. Você irá ao inferno religioso, católico, protestante, evangélico, pentecostal, brenamista. Você irá ao lago de fogo através do nome de Jesus. Nesse nome aí não tem Yeho, Yod-He-Vav. Yeho no hebraico tem Yod-He-Vav, Shua. Quer dizer, Jeová salva, Yahvé salva. É o único nome que salva. Voltou agora, não é o que o William Branham pregou. O William Branham pregou ser cristão, viver uma verdadeira vida cristã, agir como cristão. Cristianismo é uma sociedade política de Constantino, uma organização política de Constantino, conivente com os erros dos outros. Eu não estou condenando o William Branham. Ele pregou o melhor do entendimento dele, que é cristianismo. Cristianismo ensina a ser conivente com um pedófilo, com um adúltero, com um assassino, com um criminoso, com um homossexual, com lésbica. Mas a emonar, confiar em Jeová, a verdadeira palavra original, não ensina a ser conivente com o pecado alheio, não. Por isso que pecou, dependendo do pecado, na congregação, Paulo mandou expulsar. Paulo disse que não é para sentar para comer com alguém que se diz irmão e é imoral. Está em adultério, está em fornicação, não é irmão. É pagão, é incrédulo. Mas ele foi batizado em nome de Yehoshua Mashiach, mas é um pagão. Ele só entrou um pecador seco na água e saiu um pecador molhado. O batismo não tem efeito porque ele não abandonou o pecado. Ele não foi liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertardes e Yehoshua Mashiach, verdadeiramente sereis livres. Porque tem gente que a fé dele é, como o William Branham disse, é na cabeça. A cabeça é o lugar onde Satanás vive. Mas o verdadeiro filho
filho e filha do Criador, a emuná está no coração. O Criador vive no coração, então ele não peca. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Está na carta de 1 Ieronã. Não está na natureza de uma ovelha sujar na lama, pegar um copo de cerveja alcoólica, de vodka, de cunhaque, de uísque e beber. Ir para um motel adulterar, ir para um motel prostituir, não está na natureza de uma ovelha. Aí é um porco, uma porca. Aí é um filho do diabo, uma filha do diabo. Não está na natureza de um filho e uma filha do Criador. Estou lendo o que Paulo diz aqui. Adorar ídolos, ser difamador e ladrão. Esses tais aí, e se eu for ler tudo que Paulo diz, a lista é grande. Eu acho que eu já até preguei um dia aqui a lista de quem devemos nos separar, que se diz ser irmão, mas vive em pecado. Ou seja, nunca teve emuná. Então, o cristianismo é uma religião política. Igual na política não tem isso. O deputado, o presidente, o governador, o senador, o vereador, o prefeito comete tal corrupção, o que o partido faz? Se é a maioria na Câmara, no Senado, vamos proteger, vamos blindar ele. Vamos blindar. Não importa o crime, o roubo, a corrupção, eles blindam. Eles são coniventes, porque não é nosso irmão de partido. É nossa irmã de partido, e me pasme. Eu estava vendo aqui, no Maranhão, né, a Assembleia de Deus tem departamento de escola dominical, disso, daquilo outro, e tem um departamento político. Porque a igreja é tão grande, não é só a Assembleia de Deus do Maranhão, é de Manaus, é de Goiânia, é de São Paulo. Eles têm voto para fazer prefeito, senador, deputados. E quem eles decidirem escolher para ser candidato já ganha, não precisa nem fazer campanha. É o departamento político da igreja que decide. Assim também é a universal, é a mundial, é todas as igrejas. O cristianismo é a maior corrupção que há no mundo. Eu sei, William Branham era cristão, Lutero era cristão, Wesley era cristão, William Carroll na Índia era cristão, Charles Spurgeon, Charles Finney, Jonathan Edwards, Dwight Moody, William Branham, mas Paulo não era cristão. Paulo era messiânico. E hoje é o tempo de voltarmos ao Mashiach. Mas quem deve voltar ao Mashiach não é os 144 mil israelenses, não. A mesma congregação original, primitiva, lá de Atos, deve voltar agora para o arrebatamento. Então eu não prego conivência com pecado. Eu não posso pregar isso porque o Novo Testamento não ensina isso. Mas essa era a essência que o William Branham ensinava. Aí a pessoa nunca vai abandonar o pecado, porque a congregação, que eles dizem que é soberana, nos tabernáculos, dá apoio. Na Assembleia de Deus é um ministério, né? Que lá o facão é 2 pesos e 2 medidas. Se que eu já fui da Assembleia de Deus quase 7 anos. Se um irmãozinho da Assembleia de Deus é pobrezinho, o facão come. Mas se o dízimo dele é gigantão, monstruoso, ele pode ter praticado homossexualidade. Vamos dar uma oportunidade para ele. 2 pesos e 2 medidas, né? Eu já fui batista. Já fui do tabernáculo, já fui dessas igrejas. É tudo 2 pesos e 2 medidas. Eles não querem perder, gente que tem um dízimo monstruoso, gigantão. Mas se for uma piabinha, eles não estão nem aí em jogar fora. Vocês acham que eu não estive aí, mais ou menos 34 anos dentro de igreja, vendo 2 pesos e 2 medidas, o facão cortar, correr frouxo aí em cima das piabinhas, e as baleonas aí, dono de supermercado, gente com dízimo alto aí, as igrejas poupando? Isso é o cristianismo. Esse é o cristianismo. Na palavra original, não devemos ser difamador, mas se um irmão, uma irmã pecar, a Escritura já diz como agir. Repreende ele, se não arrepender, leve 2 ou 3 testemunhas, se não ouvir, leva o caso à congregação, se não ouvir, expulse. Trate ele como um pagão. E depois o que vai acontecer? O juízo vai cair, gente.
A Bíblia diz, em Hebreus 13:4, respeitoso entre todos vós seja o matrimônio. Eu chamo de santo matrimônio. Por quê? Porque para mim o matrimônio, o direito de casamento é um homem virgem e uma mulher virgem. Se não há virgindade no homem, na mulher é união ilegítima. Se ele já perdeu uma virgindade, a sua virgindade com uma mulher e casou com outra, ou a mulher perdeu a virgindade com um homem e casou com outro homem, isso não é casamento, isso é união ilegítima. Que Jacob, Tiago, proibiu em Atos 15, 29. E hoje, eu me sinto com os rapazes, mulheres, eu explico sobre isso. Olha, matrimônio é virgem com virgem. Se não é união ilegítima, Paulo diz, respeitoso entre todos vós seja o santo matrimônio, o leito, a cama do casal sem mancha. Os adúlteros e fornicários, o Criador, Deus vai julgá-los. Mas você acha que as pessoas me ouvem? Não, e por que não me ouvem? Porque tem uma Assembleia de Deus que não prega isso. Tem a Universal que não prega, a Mundial, a Internacional, tem a Videira que não prega isso, tem a Luz para os Povos que não prega isso, a Sara Nossa Terra que não prega isso. Tem 100.000 igrejas no Brasil que não pregam o que eu prego, o que eu estou a pregar. E o que os rapazes e mulheres vão fazer? Vão para essas igrejas. Quer dizer, não tem condição de casar, mas a doutrina ali dá divórcio, aceita amigar, aceita rabichar, aceita enrolar, aceita casar mulher divorciada, homem divorciado, homem que não é virgem, mulher que não é virgem, aí está essa bagunça. É por isso que o Criador só salvou 8 almas no dilúvio. Porque já não havia santo matrimônio, santo casamento. A Bíblia diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens que usavam pintura, unha falsa, cílios falsos, cabelo pintado, salões de beleza, elas eram bonitas e escolheram elas. Não? Eles já não queriam mulher com túnica, mulher que não cortava o cabelo, mulher que não despregava os olhos da novela cheia de gay, de homossexual, de adúlteros, de fornicários, de imundiça. Você vai pegar demônio, homem e mulher, vendo novela. Depois as portas do pecado vai se abrir, porque para você pecar, você tem que se encher de demônio. E é isso que Netflix, Hollywood e novela e dorama faz com você, homem e mulher. Te lota de demônio. Depois você vai pecar e vai dizer, eu nem sei por que fiz aquilo. Você não sabe, não? Você abriu sua mente a Satanás, aos anjos caídos, aos demônios da internet, da televisão. Aí você tem que pecar. Você é obrigado a pecar. Porque a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Jacob, Tiago diz isso, quem ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Você, homem, é um inimigo de Deus. E quer ser kadosh? Você, mulher, é uma inimiga do Criador com suas obras, suas práticas, seus atos, suas ações. E ainda quer ficar livre da desgraça, do pecado, da queda. Não tem como. Quem vai se livrar do pecado é quem está lutando, está confiando, está sendo... Tem emuná, é fiel ao Criador. Mashiach disse, quando eu voltar à terra, eu acharei emuná, emuná, emuná. Não é fé, não. Fé é latim, é católico. Eu acharei emuná, alguém que confia em mim, alguém que anda nos meus caminhos, alguém que faz a minha vontade, porque vocês me chamam de Adon, Senhor, e não obedecem a minha palavra, os meus mandamentos. É um mundo de hipocrisia, de falsidade, de duas caras. É um mundo de capa de religião. Capa religiosa. Mascarados de religião. Eu sou batista. Eu sou do tabernáculo. Siga a mensagem Mombrana. Eu sou de Ellen White. Adventista. Eu sou de Joseph Smith, Mormon. Eu sou de Mohammed, de Maomé, muçulmano. Eu sou de Charles Tass Russell, Testemunho de Jeová. Eu sou do Edir Macedo, eu sou do Valdomiro, eu sou do Robson Rodovalho, eu sou do Malafaia, então vai. Há caminhos que o homem parece direito, mas o fim é a morte.
É a segunda morte. É a perdição. Eu estou pregando Bessorá. A Bessorá. Eu não estou pregando evangelho. Mensagem grega, dos gregos. Eu estou pregando as boas novas do fim do mundo. Eu não vou falar nem evangelho, mas é boas novas. A última notícia, o rei, o esposo está voltando. O esposo está voltando, o rei está voltando. A Bíblia diz, as 10 virgens dormiram. Dorme, virgem. Dorme, virgem sensata. Dorme profundamente. Dorme. Eu vou falar até da virgem prudente, a virgem sábia. Dorme, virgem prudente. Dorme. A Bíblia diz, atrasando o noivo, cochilaram, tosquenejaram, cochilaram e dormiram. Um sono profundo. Desde a morte de William Branham, em 24 de dezembro de 1965, são 60 anos. Gente, 60 anos é um idoso, é um velho, um homem velho. Eu tenho 52, amanhã, dia 25 de dezembro, vou fazer 53 anos, mas eu não comemoro aniversário. A Bíblia só fala de 2 aniversários. Do faraó e do rei Herodes, e no aniversário de Herodes, o presente de aniversário foi a cabeça do profeta Jehoanã numa bandeja, né? Hoje, ao invés da cabeça do profeta, dá um bolo pagão. Vai ver a história do bolo de aniversário. É paganismo. Eu não comemoro aniversário. Ninguém precisa me desejar feliz aniversário. Eu nunca li nas 14 cartas de Paulo feliz aniversário. Eu nunca li nas 14 cartas de Paulo Feliz Natal. Natal é um dia pagão. O comércio precisa disso para vender. Dia das crianças, dia da Páscoa, coelho de Páscoa, ovo de chocolate, presente de Natal. Isso aí é comércio, é política, é religião, é comércio, tudo junto. Panetone. Eu nem como isso. Se alguém me desse um panetone, eu jogaria no mato, jogaria no lixo. Eu não como panetone, mas você não vai no dia de hoje nem para uma ceia de Natal, tem peru, tem frango, tem chester, tem essa galinha, tem pernil de porco, ao ídolo do Papai Noel. A Bíblia diz para não comer comida oferecida a ídolos. Atos dos Apóstolos 15, versículo 29, abster, proibido comer sangue, carne de animal que morreu estrangulado, e carnes e comidas oferecidos a ídolos. Então você vai comer a ceia do Papai Noel, a ceia do Natal. Não, é do nascimento de Jesus. Jesus é a marca da besta, é um nome pagão. O Mashiach mesmo, não é nem Cristo. Mashiach mesmo, hoje o Papa Leão XIV vai rezar a missa do Natal, do galo, né? Lá na madrugada do galo. Já dia de Natal ele vai rezar a missa. Mas a Bíblia diz, leia lá na Bíblia, eu já preguei sobre isso, todo ano eu venho pregando. Ele nasceu em abril. Hoje em Israel tem neve, mais de 1 metro de neve. Nenhum filho, uma mãe ou um pai estaria em uma manjedoura, nem os pastores. No dia de hoje, lá em Israel, em Belém, que hoje faz parte dos palestinos, a Cisjordânia, né, lá onde está Belém, não tem pastores, nem beduínos que cuidam de ovelhas. É no campo, porque a neve está a mais de 1 metro de altura. Isso é em abril. E o ano novo, o que você diz? Ano novo, fim de ano e começo de ano é abril, gente. Não é dezembro, não é 1º de janeiro. Janeiro vem de Janus, um deus romano com 2 caras. Você acha que você vai comemorar ano novo? Você vai comemorar Janus. Janus, um deus romano de 2 caras. Muitas pessoas estão comemorando a Júpiter e não sabem. A Minerva e não sabem. A Apolo e não sabem. Janeiro mesmo é Janus. Você vai homenagear, comemorar Réveillon, Janus. São deuses, são mitologias romanas. Eu estou fora disso. Acredito que as 10 virgens dormem, mas deve haver um grito à meia-noite. E é desde o Brasil, de acordo com a profecia
de Shreveport, Louisiana, 25 de novembro de 1960, antes de William Branham assumir o púlpito e pregar a conferência com Deus, houve uma língua estranha e uma interpretação de línguas e virou uma profecia para o Brasil, dizendo que na hora da meia-noite haveria sermões, pregações desde o Brasil. Iria vibrar e revibrar a nação inteira. E a glória de Deus estaria aqui nesse país. Eu disse, é por causa do Cruzeiro do Sul. Antes eu pregava que era por causa do voto Minerva de Oswaldo Aranha, que deu a vitória ao Estado de Israel em 1947, né? Mas agora eu mudei. Porque Israel hoje, eu vejo Israel como um cão de briga dos Estados Unidos, né? Para atacar o Irã, atacar o Líbano. Israel está plantando. Atacar a Síria, atacar a Turquia, atacar o Iraque, atacar o Catar, tudo quanto é país. Israel está plantando. Uma hora vai haver uma guerra ali. Esses países muçulmanos vão se levantar contra o cão de briga de Israel, por causa do sionismo. Hoje agora a coisa está mais perfeita. A última mensagem vem do Brasil por causa do Cruzeiro do Sul. Essa constelação que forma a cruz, o símbolo dos crentes, como Shaul era a cruz. A cruz é o poder de Deus. Não é essa cruz aí de madeira que católicos carregam, né, que branamistas carregam e tem nos seus tabernáculos. Eu nem margem, nem de águia, nem de corça, servo, nem mar de cruz eu vou usar. Não vou usar em mar de nada. Eu não sou idólatra. E nem vou fazer o povo de idólatra. Mas temos a cruz do Cruzeiro do Sul, temos Habacuco. Habacuco 2,14, Abacuque. E toda a terra será repleta do conhecimento de Jeová, como as águas cobrem o mar. Né? É o final da profecia de Shreveport, Louisiana, 25 de novembro de 1960. E a glória de Deus estará aqui no Brasil. Como as águas enchem os mares. Inclusive, essa noite, de madrugada, eu sonhei com o presidente Lula, né? No sonho, eu entrava no avião, lá estava o presidente, e eu olhava as poltronas vazias, nesse sonho, desta noite, né? Dia 24/12, e as poltronas estavam nessa direção. De repente eu vi um homem sentado com a poltrona assim, ao contrário. Mas eu notei que ele estava vestido de uma roupa preta e observei que a roupa era uma roupa de mergulhador, né? Foi esse o sonho que eu tive esta madrugada, né? O que significa eu não sei. Mas sonhei com o presidente do Brasil, o avião do presidente. As poltronas eu via vazia, eu vi lá dentro do presidente. E vi esse homem sentado com roupa de mergulho, uma roupa preta de mergulhador, né? Dentro desse avião. Né? Parece que estava sobre aviso, né? Algo iria acontecer. Né? Por isso que ele estava com roupa de mergulho. Né? Eu estou a vos pregar a palavra original. Sonhos é bíblico. Yosef sonhava lá no Egito. Daniel via sonho, interpretava sonho. A Bíblia diz, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Criador ainda fala através de sonhos. Eu acredito nisso. Né? Eu não acredito em astrologia. Astrólogo, essa numerologia, essa coiseira aí, cabalá dos judeus. Isso aí eu nem olho, signo, ficar olhando horóscopo, isso aí eu nem olho. Mas eu acredito que estamos na meia-noite. Dorme, virgem insensata. Dorme, virgem sábia. Dorme enquanto o grito da meia-noite, esse despertar está aqui. O som do grito da meia-noite de Matitial 25:6 está aqui. Dorme, enquanto o grito da meia-noite diz, não precisa pagar dízimo. Dízimo é para levitas. Dorme, mulher. Dorme dentro das igrejas. Enquanto o grito da meia-noite diz que é hora de colocar o véu em público dentro do ônibus.
nas ruas, no centro da cidade. Dorme, homem e mulher, dentro das igrejas. Enquanto o grito da meia-noite diz que a saudação é com ósculo santo, beijo santo. Dorme, homem e mulher. Enquanto o grito da meia-noite diz que para ser salvo, você precisa ser mergulhado, imergido nas águas. Não é batismo, batismo é católico, é latim. É imergido. Em nome de Yehoshua Mashiach. Dorme, homem e mulher, dorme. Virgem sensata, dorme. Virgem prudente, virgem sábia, dorme. Mas o grito já está aqui. Desde o Brasil, dorme. Dorme, por que está dormindo? Porque faz 60 anos que o William Branham morreu. 60 anos é um homem idoso. 1933, o William Branham começou a pregar. Tem 92 anos. 92 anos é um homem bem velhinho. Já com um pé na cova e o outro fora, não? A era de Laodiceia começou em 1906. Hoje tem 119 anos. Hoje é 24, daqui uma semana, a era de Laodiceia vai fazer 120 anos. A era mais curta foi a segunda era de Esmirna. 117 anos. Veja, Laodiceia vai fazer 120 anos. 3 anos a mais. Agora, o William Branham nunca disse que a sétima era seria mais curta. Ele disse, vai ser muito rápida. Mas ele nunca disse, era de Laodiceia será mais curta. Isso aí é mentira. Do Cacu Felipe, que colocou no seu livro lá, o Cacu, a Mamba Africana, dizendo que o William Branham disse que a era de Laodiceia seria mais curta. Eu digo aos cacuístas, seguidores de Cacu Felipe, dê-me o parágrafo, a referência, onde o William Branham diz que a era de Laodiceia seria mais curta. Ele nunca falou isso. Quem fala isso é o Cacu, aí mente, mas mente para valer. Mente demais da conta, diz que não teria guerra na África enquanto ele estivesse vivo, ou a guerra no Sudão, ou a guerra no Congo, com Ruanda contra o Congo. Mente demais da conta a Mamba Africana. Mente tanto que deu um nó cego na mente dos cacuístas. Né? Então a era de Laodiceia vai chegar a 120 anos. E William Branham disse, o mensageiro vem no final da era. Eu não sou a sétima estrela. Veja, ele apagou o nome dele. Tá aqui o livro. Debaixo da sétima estrela. Posso mostrar aqui, ó. Olha o livrinho das 7 eras da igreja. Olha aqui, ó. Debaixo da sétima estrela não tem o nome Branham, não. Tem o nome de 6 mensageiros, não tem o nome Branham. Está em branco. O pequeno William, o desenhista, colocou Branham, o irmão Branham borrou, apagou. O irmão Branham diz, eu não sou essa sétima estrela, esse sétimo mensageiro. Eu vi um pastor que fez essa pergunta para o Joseph Branham, do Tabernáculo Branham de Jeffersonville. Por que é que seu pai, Joseph Branham, apagou o nome dele de debaixo da sétima estrela? Sabe qual foi a resposta de José Branham? Silêncio, ficou calado. Tem alguma coisa errada nas pinturas, banner, nos quadros dos tabernáculos, que coloca o nome Branham debaixo da sétima estrela. Está errado. Essa sétima estrela, o irmão Branham diz assim, o sétimo anjo dos 7 anjos, da constelação de 7 anjos, o sétimo vinha do leste. Ao leste dos Estados Unidos está o Brasil. Essa sétima estrela vem do Brasil, mas não vem pregando o que o irmão Branham pregou. E a sétima estrela vem pregando a palavra original, tem 9 dons. Mas você pode ter os 9 dons espirituais e se perder. Discernimento, sabedoria, conhecimento, cura, milagres, poder, profecia, línguas, interpretação de línguas. Tem os frutos do Espírito, amor, temperança, paciência. Você pode ter todos os frutos do Espírito e se perder. Tem 5 dons para ser pregador, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, doutor. Você pode ter os 5, ou pode ser um dos 5 e não ser salvo. Judas Iscariotes era apóstolo.
e se perdeu. Balaão era profeta e se perdeu. O que é que salva? Paulo diz em Coríntios 13 que é o amor, mas não é o amor humano. Não é o amor de mãe para filhos e filhas, pai para filhos e filhos, não é o amor de família. Não é o amor de irmão de igreja que salva. O que salva é o amor do Criador. É ser fiel à palavra do Criador, é obedecer à sã doutrina. Hoje, nas igrejas, as pessoas gritam, dançam, rolam no chão, giram igual um peão. Isso é macumba, não? Espíritos da macumba, da magia negra, giram igual um peão sem controle. Cai no chão, ficam se batendo. O pregador sopra, joga o paletó, estende a mão assim. Eles acham que é poder de Deus, isso é poder do diabo. Outros usam machado, cajado, espada, coroa, é tudo Satanás dentro das igrejas. Manifestações demoníacas. E para que uma igreja trabalha? Para ter dinheiro, serem milionários, serem famosos, orgulhosos, vaidosos, para ter posição na política. Assim também são mulheres, tudo correndo atrás do dinheiro. Qual é a evidência de ter o Criador? É a emuná, é o amor, a palavra escrita, do jeito que a Bíblia diz, faça. Do jeito que a Bíblia diz, obedeça. Não dá para ser cristão e obedecer a Bíblia, dá para ser crente. O crente obedecerá. O cristão está compromissado com a igreja católica, com as igrejas evangélicas, protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, são membresias de igreja. Estão debaixo de um nicolaísmo. Nico quer dizer conquistador. Esses Nico têm um espírito de Balaão, balanaísmo. Prega e profetiza por dinheiro. E dentro das igrejas, as mulheres pintadas de esmalte, cortando o cabelo, pintura nas unhas das mãos e dos pés, maquiagem, roupa colada no corpo igual linguiça toscana e calabresa, não passam de Jezabéis. É o espírito do sexo. É mulheres com roupa sexy, mostrando os peitos. Roupa colada no corpo, mostrando o desenho sexo do corpo, igual um manequim. Esses manequins de plástico. Sexy dentro das igrejas. E a Bíblia? Para que serve a Bíblia dentro das igrejas? Gente, é ridículo, gente. Eu moro aqui em Goiás, é ridículo. Uma rua, 30, 40 igrejas. Às vezes não é nem 10 metros ou 20 metros uma igreja de frente a outra. Ali mesmo tem um loteamento, tem uma grande Assembleia de Deus, são várias. Coisa de 15 metros, 10 metros. O assembleano está dentro da igreja dele lá, de tal campo. Dá para ouvir a outra Assembleia de Deus de outro campo cantando. E assim, na outra Assembleia de Deus do lado, isso é ridículo. E o Anã, que escreveu o Apocalipse, diz que ele viu a santa cidade e não viu o templo. Não viu o santuário, o templo, na nova Jerusalém celestial. E por que aqui na terra é uma igreja em frente à outra, tupicando? Às vezes é parede com parede do lado da outra. Está errado, é ridículo. Esse monte de templo, não vê que isso é empresa, é loja, é para fazer cliente dizimistas, fazer escravos, aquários, para prender pessoas. Eu estou a vos pregar a palavra de Deus. Nós temos exemplos de homens bons a ser seguidos. O William Branham foi um bom homem, mas Shaul foi melhor do que o William Branham, né? A doutrina do apóstolo Shaul. E Mashiach é para ele, e Yoshua Mashiach que devemos olhar. E Mashiach não cometeu adultério, não cometeu fornicação, prostituição. Mashiach não roubou. Mashiach não falou nada errado. Mashiach é o exemplo maior. Olhando para Yoshua Mashiach, que suportou a cruz. Mas hoje é tanto mau exemplo dentro das igrejas, homens adúlteros, fornicários, idólatras, adoradores de ídolos. Ou ele mesmo, esses pastores, Malafaia de Macedo, Valdemiro, Aloísio, Sinomar, todos são os ídolos. O povo só olha para eles, nem olha para Yoshua Mashiach, que não tinha dinheiro,
raposas têm corvios, tocas, cavernas, pássaros têm ninho. Eu não tenho um lugar de reclinar a minha cabeça. E o seu pastorzão, seu ídolo, tem jato, tem avião, é bilionário, milionário. Tem alguma coisa errada, porque o povo está defendendo esses maus exemplos. Apoia esses maus exemplos desses homens que se dizem pastores e líderes de religião, e o povo vive igual eles, né? Tal mãe, tal filha, né? Mas eu estou a vos pregar a palavra original. Estou caminhando aqui para o fim da minha pregação. Você concorda com William Branham? Alguém pode me perguntar, porque ele diz que o purgatório não é depois da morte, é em vida. Quer dizer, Sansão pecou, mas pagou aqui. Davi, o rei Davi, adulterou e cometeu homicídio, mas pagou aqui. O rei Saul fez o que fez, mas pagou aqui na terra. Eu concordo. Se você é um eleito, um escolhido, os seus pecados vão te encontrar aqui. Se os teus pecados te encontrar no dia do juízo final, se você morrer escondendo, ocultando o pecado, você vai se perder. A Bíblia diz, o rei Salomão diz, aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Mas essa confissão é em vida, gente. Porque depois da morte, Hebreus 9:27 diz que vem o julgamento, o juízo. Não tem como. Você morre, agora eu vou confessar meus adultérios, minhas prostituição. Agora eu vou confessar, o homem morre, agora eu vou confessar com quem eu perdi minha virgindade, com qual mulher. A mulher morre e diz, agora eu vou confessar a Deus para quem eu perdi a minha virgindade, qual foi o primeiro homem que eu fiz a relação sexual. Aí não adianta. Aí você morre, mulher, como adúltera e fornicária. Aí você morre, homem, como adúltero e fornicário. A Bíblia diz, aquele que se arrepende, confessa e deixa, mas é aqui em vida, alcançará misericórdia, porque depois da morte, Hebreus 9:27 diz, vem o juízo. Mas quando é um filho, uma filha de Deus, Deus faz ele colher o que ele plantou em vida. Sansão não colheu em vida? Não perdeu os olhos? Não foi furado seus olhos? O rei Davi não colheu em vida o que plantou? Adultério e homicídio? A espada, rei Davi, o profeta Natan diz, Navim, né? O Navim, Natan diz, a espada nunca sairá da sua casa. Aí você vê incesto entre os filhos de Davi, você vê filho de Davi, Absalão matando o seu irmão Amon, e Davi estava vendo, Davi estava pensando, esse é meu purgatório. Então quando um homem, uma mulher peca, e ela paga nessa vida os pecados que ele fez, encontra ele nessa vida, e Deus tem maneiras de fazer um homem ou uma mulher se arrepender do seu pecado. Tem. Basta ele permitir uma doença mortal aí. O rei Ezequias colocou tudo em ordem, né? E o profeta Israel disse, você vai morrer. Ele estava com a vida em ordem, pediu para não morrer. Deus acrescentou dias de vida. Eu estou dizendo que quando um homem ou mulher é filho do Criador, se Deus vê que ele tem pecado oculto, ela tem pecado oculto, e ela nunca vai confessar, se não for filho e filha, Deus deixa morrer no pecado, para que no juízo final, aquela alma daquele homem e mulher vá para o inferno, depois da morte e depois do juízo final, para o lago de fogo. Mas se for uma filha, um filho de Deus, vai voltar aqui em vida. Você vai pagar pelo seu pecado em vida. Seu pecado vai te encontrar aqui na terra. O que as pessoas querem ouvir hoje? Eu vou dizer. Que tipo de pregação? Essa que eu estou pregando não agrada os ouvidos. Estou terminando a pregação. As pessoas querem ouvir pregação que fala de escândalos. Maus exemplos. Coisas ruins. Adultérios, traições, tudo em detalhes. Crimes, prostituições. Hoje as pessoas querem ver
insanidades mentais. Gente, como que o mundo está insano, louco? Às vezes a loucura está dentro da sua casa já. E nós estamos vendo pai matando a esposa, agora não vi, só vi a notícia, matou a esposa e 3 filhos, né? 3 crianças. Às vezes a insanidade mora do lado, tá? É o seu vizinho. Ou às vezes a insanidade vai aparecer na balada, no bar, na rua, no trânsito. Ninguém sabe de onde a insanidade vem. Ontem eu vi um documentário, uma mulher pegou um revólver e deu tiros na cabeça das suas crianças de 6 e 9 anos. E ao entrar na delegacia, foi interrogar ela, disse: eu também dei um tiro no meu ouvido direito. Ele levantou o cabelo lá, o investigador: não tem bala aqui não. Por que a senhora atirou na cabeça dos seus filhos? Ela disse que foi o YouTube, foi o Facebook, os jogos, que manipulou a mente dela. Citou até o nome de alguém lá, que mandou ela fazer e ela fez. Foi ver, não era nem nome de pessoa, era nome de uma rua, né? Tal nome não existe nos Estados Unidos, é nome de rua. Insanidade! Insanidade! E o interrogador perguntava: por que a senhora atirou? Eu não tenho o que dizer, eu não tenho palavra, meus filhos estão vivos. Depois só vê a notícia, morreram, né? Insanidade, insanidade. Eu vi o julgamento, o juiz deu 2 prisão perpétua para ela. Mas nos Estados Unidos, prisão perpétua é 20 anos. Ela estava com 30, com 50 anos ela sai da cadeia e ainda pode ser mãe, né? E a avó lamentando, dizendo: por que você foi tão egoísta? Por que você não me deu essas 2 crianças, meus netos, para eu criar? Por que você matou eles? Ela não disse uma palavra, só tremia. Mas ela disse: a culpa é do YouTube, a culpa é do celular, a culpa é do Facebook, a culpa é da internet. Insanidade, insanidade, insanidade mental, loucura mental. Às vezes já está dentro da sua casa, às vezes está no vizinho, do lado direito, esquerdo, da frente. Às vezes vai passar na rua da sua casa, no trânsito, às vezes é num bar, numa balada. Insanidade! Insanidade! William Brandt dizia: a televisão vai criar uma geração de filhos neuróticos, mas hoje a internet é muito mais rápida do que a televisão. Ela deixa homens e mulheres, filhos e filhas insanos. Insanidade! Insanidade mental! O mundo está louco! É o fim! É um fiozinho de cabelo para haver uma insanidade mental. Então eu estou encerrando a minha pregação nesta hora. Simplesmente estou encerrando a minha pregação nesta hora. Vou encerrar com isso aqui. Você diz: eu posso me divorciar e casar de novo. Ou seja, as escrituras não te dão esse direito. Se um homem casou virgem e uma mulher casou virgem, isso é até que a morte separe. Prove-me na Bíblia. Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Se a mulher se separar do seu marido, não te case uma segunda vez. Reconcilia com o teu marido. E o marido não repudia a mulher. Romanos 7, versículo 2 e 3. Em todo o tempo que o marido estiver vivo, se a mulher for viver com outro homem, será chamada de adúltera. Vê? Não tem divórcio. Marcos capítulo 10, versículo 11 para o homem. Se o homem mandar sua mulher embora e casar com outra mulher, comete adultério contra a primeira mulher. Versículo 12 de Marcos capítulo 10 para a mulher. Se a mulher mandar o seu marido embora, casando-se com outro homem, comete adultério. E o divórcio? Não tem. A única maneira de um homem casar de novo é se a mulher disse que era virgem e mentiu. A não ser por causa de fornicação. Fornicação é uma coisa, é pecado sexual antes do casamento. Adultério é outra coisa. Adultério já estava casada, ele estava casado, ela estava casada e arrumou um amante ou uma mulher amante. Aí sujou a cama conjugal. Nunca mais essa cama conjugal vai ser limpa. Nunca mais arrancará
a mancha do adultério da sua cama de casal. Oh, mas eu boto fogo no travesseiro que eu usei para adulterar. A mulher diz, o homem diz, oh, eu boto álcool, gasolina no colchão, queimo o colchão, queima a cama. Eu compro uma cama nova, um travesseiro novo, onde eu não adulterei, um colchão novo. Aí minha cama fica limpa. Você pensa que fica limpa, é? Você nunca leu Coríntios capítulo 6, onde Paulo diz que o pecado de sexo é o único pecado que você peca contra o seu próprio corpo? Se você fornicar, prostituir antes do casamento, e depois do casamento a mulher virgem, casou com um homem virgem, se ela adulterar, essa mancha está aí no seu corpo, mulher, homem. Não tem como arrancar, não. E os adúlteros e fornicários não entrarão no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Ou Apocalipse 22, 8. Ficarão de fora os imorais, impúdicos, adúlteros e fornicários não entrarão na cidade santa. Então não tem divórcio. Simplesmente não tem divórcio. Mas eu prego isso. Tem milhares de igrejas que dá divórcio. Casa, gente amigável, rabixado, gente que não tem virgindade, mulher sem virgindade, homem sem virgindade, já está no 3º, 4º casamento. Tem dezenas de milhares de igrejas que faz isso. Tem centenas de milhares de igrejas que recebe, casa a 5ª, 6ª, 7ª vez, dá divórcio. Aí você diz, então não adianta você pregar, ensinar, doutrinar. Nós estamos vivendo nos dias da multiplicação da iniquidade, do esfriamento do amor. E quem faz isso é as igrejas. É elas que fizeram multiplicar a iniquidade. É elas que fizeram o amor se esfriar. Não tem a igreja no Brasil, cidade de refúgio, que casa homem com homem, mulher com mulher. E é grande. Não tem igreja no Brasil contemporânea, onde o pastor casou com um diácono, faz casamento de homem com homem, mulher com mulher. Igreja evangélica, né? Cidade de refúgio e contemporânea. São as igrejas que fizeram a iniquidade se multiplicar e o amor se esfriar no coração de muitos. É o fim, gente. Simplesmente é o fim. Quem vai converter as igrejas? Eu digo, ninguém. Elas são mornas. Mashiach diz, e Mashiach diz, vou vomitar vocês, igreja, da minha boca. Quem vai mudar o vestuário, a roupa das mulheres e dos homens? Outro dia eu estava vendo alguém filmando as ruas do Uganda, no coração da África, né? O lugar é pobre, né? Muito pobre, mas a moda de Hollywood está lá, as roupas. Aí eu vi também alguém filmando as ruas de Casa Branca, no Marrocos. Já é melhorzinho, né? Porque o país é muçulmano, até os homens usam túnica, né? Já dava para olhar sem precisar fechar os olhos. Mas no Uganda, na África, país pobre, né? Não dá para ver o vídeo. E um vídeo da França não dá para ver, das ruas da França. E um vídeo de Roma não dá para ver. E um vídeo do Rio de Janeiro, do Brasil, não dá para olhar. E um vídeo da Ucrânia, onde está tendo guerra, também não dá para ver. Da Estônia, da Lituânia, não dá para ver. E da Holanda, piorou lá. Aí eu não vejo mais ouço dizer que as mulheres de programa, prostituta, elas ficam nuas na vidraçaria das lojas. Não é manequim, é ser humano, mulher nua, oferecendo o corpo assim, ó. Na Holanda, não dá pra ver, o mundo tá podre, gente. O fim vai vir logo, não vai demorar muito, o fim vai vir logo. Como eu preguei outro dia, está um fio, um fiozinho, um triz, um fio para o fim do mundo. Olha aqui, o Criador, Yehová, e seu filho Yehoshua Mashiach abençoe esta pregação da palavra original nesta hora. Amém.